campeonato de capação aí promovido pelo cursinho do INSPER. Eu queria começar falando para vocês que a gente colocou o sarrafo lá em cima. A gente está com representantes aqui de alto escalão, pessoas, se você digitar o nome desse pessoal que a gente vai conversar aqui hoje no Google, você vai encontrar aí talvez milhares de resultados de busca, porque eles bombaram nos portais de notícia aí nesses últimos tempos. Então não vamos enrolar mais, vamos chamar aí nosso primeiro representante, que é o Rafael Lanzetti, ele que é brasileiro radicado na Alemanha, doutor em linguística e que fala aí, talvez mais de 20 idiomas, que eu anotei aqui: inglês, alemão, holandês, francês, italiano, espanhol, sueco, grego, hebraico, romeno, búlgaro, persa. E estarei aprendendo o hindi e tem outros mais aí que ele vai conversar aqui um pouquinho com a gente. O nosso segundo representante é um cara que ele é dono de uma façanha incrível. Ele tem a maior CR da história do INSPER. Então vamos entender como é que esse cara conseguiu esse feito tão grande. E o nosso terceiro representante é o Gabriel. O Gabriel que com 11 anos, ele tem milhares de seguidores aí no Facebook. Ele ficou bastante conhecido por algo, no mínimo, curioso. Ele aprendeu a tocar Beethoven de costas e com os pés com 6 anos de idade. E hoje, só de ouvir, só de olhar para uma pessoa tocar, ele consegue replicar esses conhecimentos. Então, seja bem-vindo aí, Gabriel. E o nosso último representante é o Rogério, que também ficou muito conhecido aí, principalmente no último ano, porque ele teve a coragem, ou ele teve a capacidade de corrigir um professor de Stanford. Então, seja bem-vindo aí, Rogério, para o nosso bate-papo. E não vamos demorar mais, eu queria começar conversando com o Rafael. Eu comecei a pesquisar sobre o Rafael e eu vi que ele falava 11 idiomas fluentemente, o que para mim seria um feito marcante. Mas, quando eu filtrei no Google lá por resultados mais recentes, eu percebi que ele fala 13 idiomas. E nessa última semana, conversando com ele, ele me mandou uma mini biografia dele, onde ele falava que ele estuda mais de 20 idiomas. De onde que veio esse interesse? Como é que você começou a aprender esse monte de língua aí? Seja bem-vindo. Atualmente eu trabalho com 20 línguas, obviamente em diferentes níveis de proficiência. Bom, eu já usei todos os métodos possíveis e imagináveis, em dupla, sozinho, em trio, em grupo, com professor, sem professor, com livro, sem livro, só pela internet, etc. Mas, dito isso, eu conheço muita gente que aprendeu línguas sem professor e sem muito recurso. E hoje isso é perfeitamente possível com a internet. Quando meu pai, na década de 70, 60, queria aprender francês, ele teve que importar um curso da França que vinha por correspondência. A cada 3 meses chegava uma carta com uma lição do curso. Ele tinha que esperar 3 meses para cada lição. Hoje nós temos tudo, praticamente à distância de um clique e quase tudo gratuito. Não há desculpa mais para não se aprender uma língua. Muito legal isso que você falou sobre a questão da dedicação em relação ao aprendizado de línguas. Eu acho que é esse ponto que a gente tem que tocar e que a gente tem que bater, que a gente tem que enfatizar com vocês, alunos. Eles não são pessoas superdotadas, mas eles são pessoas que se dedicaram e se dedicam muito àquilo que eles amam, àquilo que eles têm paixão. E por isso o resultado é tão exponencial assim. E pensando nisso, nessa questão de dedicação e de esforço, eu queria chamar o Gabriel aqui. E a manchete, a chamada que saiu dele no G1 e nos outros portais aí foi exatamente essa. A pouca idade, o fato de aprender sozinho não são as únicas características que chamam a atenção nesse brasileiro pianista de 11 anos, o Gabriel Piernes. Ele consegue tocar o instrumento de costas e com os pés. Fala aí pra gente, Gabriel, de onde que veio isso e conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu mudei pra Bela Vista, do lado da Avenida Paulista, né? E lá tinha uma igreja, tinha uns 600 músicos da orquestra, tá? Tinha lá. E tinha um maestro, Donaldo Guedes. E eu comecei a aprender várias músicas. Antes disso, antes que eu fosse lá, nessa igreja. E eu comecei a tocar, por exemplo, comecei a tocar Beethoven, a nona sinfonia de Beethoven. Aí eu fui aprendendo, aí comecei a tocar
nessa frente de domínio de costas. Comecei a aprender várias coisas. Quando eu cheguei lá, eu fui tocar com o Donaldo. E eu levei um teclado comigo, que eu tenho até hoje aqui, ele tá aqui na marca em cima. E minha mãe começou a conversar com ele, e eu fiquei lá tocando. Mas aí eu comecei a tocar com o pé. E ele me achou muito doido, né? Uhum. Daí, quando isso aconteceu, ele começou a prestar atenção em mim. Aí eu comecei a tocar piano de costas, numa sinfonia. Aí ele achou super legal e tal. Aí ele perguntou assim pra mim, e você sabe tocar normal, assim, sabe? Bem, normal. Aí a gente começou a rir e tal. Foi legal. Aí tal, ele me ensinou algumas coisas e a gente foi tocar Asa Branca. Que foi assim, a primeira vez que eu toquei, tá? Eu toquei com ele e ele falou assim, eu não dou aula há 30 anos. E eu falei assim pra minha mãe, eu dou aula há 30 anos. E se eu tivesse sua permissão, eu quero dar aula pro seu filho. Como é que você estuda? Como é que funciona o processo em si? Eu, por exemplo, estava no YouTube, eu vi as pessoas tocando no vídeo, eu começava a imitar elas. Assim, né? Eu não precisava de uma partitura musical de uma pessoa. E eu descobri que eu era autodidata. E foi passando o tempo, eu fui tentar fazer o teste da escola de música. Eu tinha 11 anos, agora tem 12. E a escola de música falou assim, você não pode fazer, porque você pode com 12. E eu fui tocando em vários lugares, aprendendo várias novas músicas. E eu toquei na casa do ministro, Wagner Pimenta, e toquei na casa do procurador-geral da República. Na Embaixada de Marrocos, na Embaixada da Austrália. E tem convites para várias embaixadas que tem aqui. Quando, esse ano, no caso, foi um mês atrás, eu fui para a Embaixada da Tailândia, que tinha um evento lá, mas não tinha nada a ver com música, né? E a minha professora de inglês começou a comentar sobre mim. Que essa amiga dela trabalha em Nova York numa escola, que eu já vou te contar qual. E o seguinte, ela mostrou os vídeos, viu que eu sabia tocar música muito bem. Ela falou, essa amiga dela trabalha na escola que eu vou falar agora. Ela trabalha na escola de Juilliard, a maior e melhor escola de música do mundo. E ela falou que ela consegue me dar bolsa, uma moradia e meio de transporte. E no começo eu nem entendia muito, tá? Eu não conhecia essa escola, legal. Aí eu pesquisei e tal, todo mundo pra mim, do lado do Rio, ficou doido, mas não entendi por quê. Aí eu pesquisei e eu fiquei louco. De Brasília, que é pequena, não me aceita, a escola lá de Nova York, a melhor escola de música do mundo, me aceita, entendeu? Pô, então até agora a gente comentou sobre esses feitos, sobre essas marcas aí incontestáveis dessas pessoas aí. Mas eu queria entender um pouco mais como é que funciona o processo, como é que essas pessoas alcançaram esses resultados exponenciais, né? Então eu queria chamar aí Martim. E ele vai comentar um pouquinho mais sobre o processo. Eu queria saber de você, como é que você aprende as coisas? Pô, você que é o dono do CR da maior história do INSPER 9.3, estando aí no último semestre. E, pô, tem uma forma de você se condicionar a isso? Tem uma forma de você se preparar? Tá bom. Bom, eu estou agora no último semestre de economia no INSPER. Eu estou trabalhando num fundo de investimento, numa asset, na área de estratégia macroeconômica. Hoje eu sou CR1 do meu semestre. No começo, eu nem esperava, tá? O primeiro semestre eu sempre tive muito medo de prova quando eu era menor. Então eu falo, não vou conseguir me dar bem e tal, então eu vou estudar. Só que eu nunca fui muito... Eu já tive várias discussões com professores meus, o cara chegava meio, você vai conseguir bem na prova, só que você está atrapalhando, porque eu sempre conversei muito na aula, fui muito disperso. Por exemplo, econometria. Acho que econometria é a matéria mais complicada lá do INSPER. Tem econometria avançada, é bem complicada. Essa era uma matéria que eu ia para aula para prestar atenção, eu tinha que saber o que o cara estava fazendo. Eu estudei muito para a prova intermediária e acabei indo bem.
Eu cheguei na prova final, acho que eu precisava tirar meio na prova final, e eu falei, não vou conseguir tirar meio. Então eu estudei como se eu precisasse tirar 8. Então eu sempre fui em aula. Eu nunca faltei nas aulas, por mais que eu estava conversando, fazendo outra coisa, eu estava na aula, porque você dá uma olhada na lousa e depois fica muito mais fácil para você pegar. E outra coisa que me ajudou muito também é que eu sempre estudava em grupo. E um ensinando o outro, que daí a gente acabava aprendendo bastante. Uhum. E uma outra coisa, por que você considera importante o fato de você ser um aluno de excelência, o cara que batalhou para ter um CRE alto? Por que é importante isso para você, a nível pessoal e também profissional? Primeiro você vai para entrevistas de trabalho, você pensando por esse lado profissional, os caras gostam disso, os caras falam, não, mas o que é isso? Quer dizer que você é o melhor aluno da sua classe, você está entre os 5 melhores, os caras se interessam por isso. Por o meu lado pessoal, eu tenho um desejo também que é de perseguir um pouco a academia e ser professor um dia. Me satisfaz muito porque eu vejo, é isso que eu quero, eu não estou ali para ficar, para tirar um diploma. Forte isso, hein, Rogério? Você que tem um feito aí bem legal para contar pra gente, você corrigiu o professor de Stanford, ele que é uma das lendas, professor emérito tá em Stanford e uma das lendas nessa área de computação. Você encontrou um erro no livro do cara e você mandou um e-mail para ele corrigindo. Como é que foi a repercussão? Qual foi esse erro? E, conta um pouquinho pra gente desse marco em específico e depois a gente tem mais perguntas aí para fazer para você. E aí, galera, beleza? Eu sou o Rogério, eu estudo aqui na UFSCar, faço engenharia de computação e o pessoal me achou pela internet porque recentemente eu recebi um cheque de um professor famoso da Universidade de Stanford por ter achado um erro no livro dele. E acabei saindo na mídia, acabei ficando conhecido na internet por causa disso, né? Beleza, então essa foi a conquista, o ponto alto e o porquê você bombou nas portais de notícias. Só conversando aí nos bastidores com você me disse que largou a escola aos 14 anos ou preferiu não ir mais para a escola porque você discordava do modelo de ensino, você discordava da metodologia de ensino. Que história é essa? Os pais concordaram com isso? Eu era uma criança assim que, como muitas, não gostava de escola. Eu não gostava de escola, eu odiava a escola. Então, para mim era um tédio assistir a aula. Nossa, era uma coisa muito chata porque o conteúdo, a metodologia de ensino, para mim não me dizia nada. Ela era uma coisa muito maçante, muito chata. Então, já várias vezes o professor me flagrava, ele vinha aqui por trás de mim e me pegava lendo outra coisa que não tinha nada a ver com a aula, né? E resolvi largar a escola. Não quis mais saber de ir na escola. Falei para minha mãe, não quero mais na escola, eu vou estudar sozinho. E comecei a pegar alguns livros, fui na internet, comecei a fuçar. E o que eu comecei a estudar era o assunto que eu mais gostava, que era a computação. Então só basta boa vontade, dedicação para você pegar os materiais do ensino médio, aí você arranja, conversa com alguém que está acabando de sair do ensino médio mesmo, ou de um cursinho, pega os materiais e vai estudando e fazendo os exercícios um a um. Beleza, mas o que eu acho que todo mundo está com dúvida aqui é que então você tinha ensino fundamental incompleto, você parou de estudar com 14 anos, mas hoje você estuda na UFSCar, certo? Como é que é esse processo para você conseguir um certificado do ensino médio não ter terminado? E eu fiz o Enem. No Enem ele tem a possibilidade de emitir um certificado de conclusão do ensino médio para quem obtém uma pontuação que nem é tão alta assim. Você faz a redação, né, as matérias todas, você precisa ter uma pontuação mínima, não me lembro qual é, e aí você obtém o certificado. Rafael, agora com você. Você como doutor na área de linguística, você entende bem o como funciona, certo?
E uma vez eu lembro que eu estava assistindo uma palestra do Pierluigi Piazzi e ele comenta, ele falou um negócio bem legal lá. Ele falou assim que de acordo com a neurociência, a inteligência, talento e vocação não são coisas natas, mas são coisas que você pode desenvolver. Você concorda com isso? É muito mais uma questão de dedicação do que um dom em si? O que você pensa sobre isso, Rafael? Se há alguma predisposição genética para o aprendizado de línguas, isso não foi totalmente provado, mas não descarta essa hipótese. A nossa memória, a memória humana, trabalha por repetição e associação. E essa associação pode ser fonética, por exemplo. A minha esposa queria aprender a palavra árvore em hebraico um dia e ela não conseguia memorizar a palavra de jeito nenhum. E ela inventou uma associação, a palavra árvore em hebraico é etz, e ela associou com a palavra entes, do Senhor dos Anéis, que são aquelas árvores que andam, né? É uma associação fonética. Para você falar uma língua estrangeira com fluência razoável, você precisa de por volta de 5.000 palavras. Só que se você estuda uma língua estrangeira qualquer, parar para escrever num caderno todas as palavras que você conhece, provavelmente você não vai conseguir chegar à metade disso, a 2.500, porque muitas delas estão no seu vocabulário passivo. Isso quer dizer, você vê as palavras, reconhece, sabe o significado, mas não as usa. E é por isso que a gente precisa de muita repetição e de muita leitura e de muita memorização. E a gente entende aqui no cursinho em que existe uma diferença muito grande entre você ser aluno e você ser estudante, e uma perspectiva de que o simplesmente ser aluno é algo muito passivo e coletivo, então você absorve muito mais do que produz, porque o produzir em si seria uma função, aquilo que o estudante faz numa postura ou num posicionamento ativo individual. Tem mais uma. Eu sei que para aprender outro idioma, a melhor forma é a prática, conversar e tal, mas por eu ser muito tímida, acabou me bloqueando muito, não consigo conversar com os meus amigos. Uhum. Eu também tenho esse problema. Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Eu não falo muito. Mas eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho de praticar minhas línguas com conhecidos meus do exterior. É muito difícil para os introvertidos aprender línguas estrangeiras, principalmente a habilidade de falar, por conta disso, da falta de tempo de comunicação. Não há outro jeito, você tem que vencer esses obstáculos psicológicos e falar com as pessoas. E não ter medo de errar, esse é o principal. Certo. Tem mais uma dúvida do Luciano lá atrás, Rafael. Depois do inglês e do espanhol, qual que é a língua que você recomenda que seja aprendida? Assim? Do ponto de vista comercial, científico, acadêmico, não há dúvidas de que depois do inglês e espanhol, a principal língua e a língua que mais aprendida na Europa é o alemão. Foi a língua que mais me deu oportunidade de sair do Brasil, de estudar no exterior, de graça. E muita gente me pergunta sobre o chinês, o mandarim. Aliás, quando a gente diz chinês, a gente está se referindo ao mandarim, apenas uma das línguas da China. A China tem 30 línguas oficiais. As mais faladas são o mandarim e o cantonês. O mandarim não é uma língua que eu diga que vale a pena aprender. Você vai passar pelo menos 10 anos. Você vai passar 10 anos da sua vida tentando aprender isso, vai chegar a um nível razoável que não vai ser suficiente para você poder trabalhar em mandarim. O mandarim é difícil até para os próprios chineses. Com o que os chineses aprendem de ideogramas até o final do equivalente ao nosso segundo grau, né, o ensino médio, eles ainda não são capazes de ler o jornal da cidade, para vocês terem uma ideia. O meu conselho é que línguas muito parecidas sejam aprendidas em espaços diferentes. Eu aprendi, por exemplo, o alemão primeiro e depois aprendi o holandês. O holandês é muito parecido com o alemão. Eu aprendi sueco e depois fui aprender norueguês. Comecei a misturar norueguês com sueco, decidi parar com o norueguês e ficar só no sueco.
Eu me lembro bem quando eu aprendi italiano, quando eu aprendi espanhol, eu já tinha aprendido italiano e comecei a misturar espanhol com italiano. O que acontece no seu cérebro é o seguinte: quando você aprende uma língua estrangeira, você ativa uma parte do seu cérebro responsável por falar língua estrangeira. E aí você aprende uma segunda língua estrangeira, o seu cérebro vai ativar a primeira parte, a parte de falar língua estrangeira, porque ele não entendeu ainda que a língua estrangeira que você está aprendendo é outra, é diferente da que você já tinha aprendido anteriormente. Se a segunda língua estrangeira é muito parecida com a primeira, as coisas são dificultadas 3 vezes mais. E muita gente comenta que é mais fácil ou é melhor que você aprenda uma língua até os 7 anos de idade. Você saberia explicar por quê e as pessoas têm razão com isso? Existe uma teoria na linguística que fala sobre o período crítico de aquisição de linguagem, e esse período seria mais ou menos até os 7 anos. Então, isso quer dizer que até os 7 anos você aprenderia uma língua como sua língua materna, falaria sem sotaque e sem nenhuma dificuldade. Existem alguns experimentos com isso, por exemplo, na Austrália, tem uma escola que ensina 5 línguas às crianças antes de completarem os 7 anos, e as crianças conseguem falar essas 5 línguas sem nenhum sotaque, sem nenhuma dificuldade. Ou seja, elas teriam 5 línguas maternas. E eles queriam provar que é possível, inclusive, aumentar esse número. É claro, depois dos 7 anos de idade, uma das coisas que acontece no seu organismo é que você já formou os padrões dentro da sua cavidade bucal. Então, todos os fonemas que você produz já estão fossilizados. Se você aprender uma outra língua que tem um padrão fonético diferente da sua, você vai ter que encostar a língua, o dente, em pontos diferentes das que você está acostumado, e isso vai fazer com que você produza o que a gente chama de sotaque. O sotaque é muito difícil de ser mitigado, de ser neutralizado. Então, só para fechar, eu acho que o que ficou muito claro para a gente é que, não só nessa área de línguas, de novos idiomas, mas para esse nosso mundo aqui de vestibular, é que a gente precisa aprender a aprender. Rogério, Você teria uma dica final para deixar para a gente de como ser efetivo nesse sentido? Autodidata, a palavra autodidata quer dizer aquele que se instrui sem o auxílio de um professor, de um mestre, né? Ele se instrui por meios próprios. Então, quer dizer, traduzindo isso, se vira. Você é mais responsável por aquilo que você estuda do que o seu professor, porque no final das contas, cada um está lendo, está aprendendo com a sua própria cabeça. e Rafael, se você quisesse deixar uma mensagem para a galera aí. Acho que a principal dica que eu posso dar é que você precisa respeitar as suas limitações e a sua metodologia de aprendizado. Muita gente não consegue aprender justamente porque está usando o método errado. Você precisa ter consciência de como é que você aprende. E pode ser que você use um método completamente diferente de todas as outras pessoas que você conhece. Quem não usa o método adequado está lutando contra si mesmo. Você precisa aprender a ajudar o seu cérebro a aprender. Então, galera, o que tem que ficar muito claro aqui pra gente hoje, depois desse bate-papo incrível com essa galera fora de série? Que é sim possível aprender sozinho. Nenhum deles tem diagnóstico de superdotação. Eles são autodidatas, ou seja, pessoas que, por se interessar muito por um assunto, se aprofundam nele. E eu acho que tem que ficar pra gente muito claro é isso, que sendo efetivo, você pode sim aprender a aprender. Então, estudar é muito mais do que memorizar as coisas. Você assume uma função de estudante a partir do momento em que a sua postura muda. Então, o seu posicionamento passa a ser algo ativo e individual. Então, novamente, aí queria agradecer a presença do Gabriel, do Rafael, do Matheus e do Rogério. Foi incrível a participação de vocês aí e conto com vocês no acompanhamento aos alunos aí ao longo do ano. Muito obrigado. E assim aí se encerra o evento Ser Autodidata.